Bom dia, meus irmãos. Vou contar para vocês que o mês de agosto sempre foi um dos meus meses preferidos. Não é só porque é meu aniversário em agosto. Esse clima da gente ter os jovens participando de maneira tão ativa dos cultos, né? Adolescentes, jovens participando. Eu mesmo, quando mais novo, tendo a oportunidade de participar também, servir ao Senhor com os dons, talentos, sempre me deixou muito motivado e me fazia esperar ansiosamente por esse mês. Eu fiquei sabendo por alguns irmãos que há não muito tempo atrás existia algo nas nossas igrejas que se chamava de união de treinamento, que era um grupo, um momento, né, em que a gente tinha os mais jovens, os adolescentes, os juniores participando e servindo, como hoje a gente tem aqui no nosso culto pela manhã, como a gente tem tido aos sábados aqui com os nossos adolescentes, nossos cultos também, são eles quem servem, quem cantam, quem tocam, quem tem servido também. E eu acho que é algo muito próximo dessa essência aí da união de treinamento, da gente ter aqueles que não amanhã, mas hoje já estão servindo ao Senhor, né? Com aquilo que o Senhor tem dado, com os talentos que o Senhor tem dado, devolvendo a Ele em forma de louvor, em forma de música de muito boa qualidade, diga-se por sinal. O Senhor abençoe muito a vida de cada um desses meninos, meninas que têm servido ao Senhor nesse local aqui. Estou mais uma vez muito feliz por poder estar aqui, compartilhar a palavra com os irmãos, estar de volta das férias e servindo aqui junto, inteiro pastor junto da gente, mais uma vez aqui. Servi junto do Rafa, eu falei com o Rafa, eu gosto tanto quando a gente faz dupla para servir, a gente já pregou junto, já dirigiu o culto junto, isso é muito legal. E eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos e de falar com os irmãos. A liturgia dessa manhã já nos dá um indício, indica mais ou menos aquilo sobre o que a gente vai falar, sobre conselhos. Eu já cansei de ouvir, enquanto no ensino médio, junto dos meus amigos, um pai ou outro chegar perto de mim e falar assim: Murilo, dá uns conselhos aí para o seu amigo, que ele está meio desorientado, está precisando de uma instrução. E eu ficava assim: Senhor, o que fala para ele que eu sou alguém para aconselhar esse menino, né? Se ele visse a gente dentro da sala de aula, eu acho que ele talvez ia falar o contrário. Mas é uma fase, e agora então, a gente junto dos adolescentes, próximo aos jovens, é um momento em que os pais às vezes chegam, dá uns conselhos aí para esse menino, que ele está precisando. Mas a verdade, parando para pensar muito bem, é que todos nós, independentemente da fase da vida em que a gente está, a gente precisa, carece de conselho na nossa vida. A gente chega a algum momento em que a gente enfrenta algum dilema, alguma dificuldade, alguma questão, e a gente busca um conselheiro, busca uma pessoa que possa nos dizer algo, não só para afagar o nosso coração, algo que a gente queira ouvir, mas que nos dê uma orientação no momento em que talvez a gente esteja sentindo um pouco desorientado. E há cerca de um mês atrás, mais ou menos, eu estava nesse lugar, meio pensativo e tendo em mente algumas responsabilidades que eu já tinha, outras responsabilidades que estavam chegando, 47 centímetros, 2,7 kg, chegando para a gente. E como é que isso vai ser? Uma expectativa? Será que a gente vai dar conta? Como que eu vou saber? Se chorar, o que vai ser e tudo mais? Eu vou saber o que fazer na hora certa? E nunca fiz isso na vida. E no momento de oração, em casa, eu me lembrei de um texto de Tiago, que fala, olha, Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Eu comecei a orar e pedir a Deus por sabedoria para tomar essas decisões, para fazer as coisas certas, no momento certo, da maneira certa, e pedindo que Deus me orientasse para isso. E enquanto eu orava, um texto veio muito forte e de maneira particular à minha mente, que é o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, que é o texto de Isaías 9, o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, um versículo que normalmente eu estava acostumado a ver em celebrações de Natal, quando a gente fala sobre a chegada do Messias, mas que me marcou e o Senhor falou meu coração de maneira muito especial. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Meus irmãos, enquanto eu orava e esse texto veio ao meu coração, eu falei assim, Senhor, comecei a agradecer a Deus falando assim, eu entendi o que o Senhor está falando, o Senhor está dizendo que eu tenho ao meu lado como meu Criador, como meu amigo, como meu mestre, o maravilhoso conselheiro. Eu nunca vou estar desamparado, eu nunca vou ter problema, nunca vai me faltar conselho, nunca vai me faltar instrução para o que quer que eu venha enfrentar na minha vida. Chegando próximo da paternidade agora, mas em qualquer momento, ministério por começar, qualquer desafio que venha acontecer, eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo. Essa mensagem encheu meu coração de alegria. E nos próximos dias, nos dias seguintes, eu fui buscando entender um pouco melhor sobre o que quer dizer ter esse maravilhoso conselheiro na minha vida. Jesus, sendo ele o próprio Deus, como o nosso maravilhoso conselheiro. E pesquisando, dando uma olhada, buscando entender um pouco melhor esse texto, eu descobri que a palavra que é traduzida nesse texto por conselheiro, ela tem um sentido mais completo, mais amplo, e é traduzida de diversas outras formas em outros momentos da seguinte forma. Ela tem o significado de aquele que adverte, isso é o que se espera de um conselheiro, advertência, instrução. Aquele que aconselha bem, aquele que determina, que delibera, é uma das possibilidades para a gente traduzir essa palavra em outros momentos em que ela é empregada no Antigo Testamento. Aquele que planeja, aquele que guia, aquele que dá e executa um propósito. Todas essas são possibilidades da gente observar essa palavra que é traduzida por conselheiro na palavra do Senhor no Antigo Testamento. O conselheiro é aquele que adverte, Jesus é esse conselheiro, que aconselha, que determina e delibera na nossa vida, que planeja, guia e dá e executa um propósito. Então começou a ficar muito claro para mim o porquê de Jesus não ser um mero conselheiro na nossa vida, mas ele é um maravilhoso conselheiro, ele é o conselheiro por excelência na nossa vida. Eu tenho pessoas que eu considero como muito bons, se não excelentes conselheiros na minha vida. Pessoas nessa igreja, meus pais, amigos que ficaram lá no Rio, que são conselheiros que eu considero muito bons na minha vida. E normalmente eu procuro essas pessoas quando eu estou enfrentando algum problema, quando eu estou prestes a tomar uma grande decisão. Talvez os irmãos tenham pessoas assim na sua vida também. E aí, como eu costumo fazer? Eu costumo orar, pensar assim, Senhor, olha, quando eu estou numa situação que eu preciso de um conselho específico, preciso de algo, uma orientação, eu costumo orar e falar assim, Senhor, olha, me orienta sobre as pessoas que eu devo procurar. A palavra fala que na multidão de conselhos habita a sabedoria, então, aqueles a que eu devo procurar, que venha do Senhor mesmo a orientação para que eu os procure. Então, eu vou até um, ouço o que ele tem a dizer, tomo minhas notas, vou até outro, faço a mesma coisa. E eu vou confessar que, às vezes, eu sou tentado, ou tendo a procurar até aquelas pessoas que eu acho assim, olha, já tem uma opinião parecida com o que eu estou pensando, com a decisão que eu queria tomar, e vou naquela pessoa ali já esperando ouvir uma resposta e tudo. Às vezes é assim, às vezes não. Mas a verdade é que a ação desses conselheiros na minha vida, nas nossas vidas, ela costuma ter um escopo muito bem definido. Tem um local até onde eles vão com a gente, apesar deles sempre apontarem, quase sempre apontarem um caminho para a gente, darem uma orientação que nos dá um norte, tem um ponto até onde eles vão para a gente, eles não podem agir por nós. E às vezes, quando eles entram em algum ponto, ou em alguma área mais profunda, a gente se sente até um pouco desconfortável e não quer dar continuidade na conversa, entrou num ponto, não era isso que eu queria ouvir bem, então acho que a gente pode parar por aqui, a conversa está boa, obrigado. E se a gente apresenta um problema complexo demais, talvez eles digam para a gente até que eles não conseguem nos ajudar. Já aconteceu comigo de apresentar um problema e conversar e falar assim, cara, procura outra pessoa, porque nisso eu não consigo te ajudar, me desculpa. Mas quando eu paro e penso mais uma vez em Cristo como conselheiro, esse maravilhoso conselheiro, esse adjetivo que acompanha ele não é à toa, algumas pessoas vão interpretar e vão dizer que são dois adjetivos diferentes, que Deus é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é o Deus forte, Pai da eternidade, mas as interpretações mais aceitas, até por todas as outras características serem compostas, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, se entende que maravilhoso conselheiro caminham bem juntos nesse contexto aí. E ele se destaca em relação aos demais. Maravilhoso transmite o significado de que esse nosso conselheiro ele é extraordinário, ele é singular, ele é incompreensível. Os conselhos deles excedem o nosso entendimento. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas razões pelas quais eu venho entendendo que Cristo
sendo ele o próprio Deus, é apresentado dessa forma, como nosso maravilhoso conselheiro. Com base naquelas acepções, com base naqueles significados que a gente encontra para a palavra conselheiro na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu encontro e observo o nosso maravilhoso conselheiro, uma característica muito importante nele, que é aquele que determina. Deus, na infinita graça dele, ele não apenas nos dá uma ideia, como os conselheiros costumam fazer, sobre o caminho que a gente deve seguir, mas ele estabelece, ele demarca de forma muito clara, muito precisa, os limites sobre os quais a gente deve pautar as nossas vidas. Ele determina sobre as nossas vidas limites, instruções que a gente deve seguir na nossa vida. Desde muito novo, eu aprendi com meus pais dessa forma. Limites, horários estabelecidos para ir, para vir, para certos locais que eu poderia ir ou não. A gente tem isso muito bem definido desde que a gente é muito novo. Eu não falei com o irmão Joel e a irmã Nilza que eu ia falar sobre isso, mas eu vou pedir uma licença muito rápida. O irmão Joel e a irmã Nilza que estão aqui foram pessoas que me acolheram aqui durante quase 3 anos nessa minha estadia aqui em Belo Horizonte. E eu sempre senti esse zelo e cuidado deles no estabelecer também, me aconselhar sobre a vida, me aconselhar sobre a minha alimentação. Murilo, você está comendo pouco demais, tem que comer melhor. Vamos lá, almoço, janta, tudo mais. Primeiros 2, 3 meses que eu estava lá com eles, engordei uns 4 quilos. Eu vejo zelo, cuidado, carinho nisso, sobre o cuidado com as finanças, sobre o cuidado com a família que eu estava prestes a estabelecer. E no estabelecimento de regras também. O horário que tinha que chegar em casa, já tinha meus 20, 22, 23 anos, mas tinha horário para chegar em casa, coisas do tipo. E nisso, eu percebo, são atitudes que revelam amor. Determinar limites, estabelecer essas coisas, revelam amor para a gente, cuidado com a gente. A palavra de Deus vai falar o seguinte, no Salmo 139, versículos 16 a 18. Olha o que a palavra fala. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista está dizendo e reconhecendo na vida dele que Deus estabeleceu e determinou os dias da vida dele, sem que um deles ainda existisse. Ele reconhece, Senhor, o Senhor tem limites para mim, o Senhor tem onde o Senhor quer que eu vá, o Senhor tem um caminho que eu possa trilhar. Tiago 4, versículos 13 a 15, falam o seguinte para a gente. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago, escrevendo à igreja da dispersão, ele está falando a mesma coisa, olha, você não deveria dizer, eu vou fazer isso, aquilo, esse ano, ano que vem, amanhã, o meu lucro vai ser X, vou começar um negócio e tudo, mas diga assim, olha, se Deus quiser, reconhecendo que Deus ele determina coisas e orientações sobre as nossas vidas. E para mim, a Bíblia mostra para a gente de forma muito clara que a nossa vida ela está sob a tutela e a direção de Deus. Num dos textos que o pastor Nicolas, o texto principal que ele utilizou na semana passada, no Salmo 18, o salmista ele reconhece, falando que ama ao Senhor, que Deus ele é o baluarte da vida dele. Isso para mim ficou muito marcado quando o pastor Nicolas falou, já pensando sobre essa questão do conselheiro. E aí eu fui pesquisar ali de maneira melhor o que é um baluarte. Eu descobri que numa fortificação, não sei se os irmãos que já tiveram a oportunidade de conhecer um forte, mas numa fortificação, o baluarte, ele se encontra em cada um dos ângulos, cada um dos encontros ali de muros, daquelas muralhas, tem um baluarte, que é uma edificação que ela está numa posição avançada em relação àquela construção, ela está mais à frente, antes de qualquer coisa, e ela tem uma espécie de guarita no topo, com o objetivo de proteger essa fortificação, para que quem está ali no baluarte vai ser o primeiro a defensiva, vai ser o primeiro a defender, vai ser o primeiro a saber que tem algum ataque chegando, alguma coisa do tipo, e vai defender. E eu pensei que o Senhor ele é exatamente essa pessoa na nossa vida, ele é aquele que detém todo o conhecimento, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, então antes mesmo da gente fazer alguma coisa, o maravilhoso conselheiro é aquele que tem a vontade boa, agradável, perfeita, que demarca os limites da nossa vida e nos protege, para a nossa preservação, para o nosso cuidado.
E eu também percebo que, por vezes, quando a gente entra nesse assunto, seminário, o pessoal ama isso, quando vai falar sobre o Senhor determina ou não a nossa vida, como é que funciona e tudo, eu percebo que tem um desconforto muito grande em pensar que Deus determina as nossas vidas, porque parece que isso cerceia um pouco os nossos direitos, a nossa individualidade, o que eu posso fazer ou deixar de fazer. Se Deus determina, onde é que eu estou no meio desse negócio todo? Mas o que eu percebo também é que quando a gente não deixa que Deus determine o nosso viver e o nosso proceder, a gente permite que qualquer outra coisa faça isso e parece não nos incomodar tanto quanto dizer que Deus determina as coisas que fazem, que vão acontecer na nossa vida. Cultura, moda, ideologia, nossos próprios desejos, prazeres, outras pessoas na nossa vida. Se eu não permito que Deus determine na minha vida aquilo que eu devo fazer, que me dê limites bem estabelecidos, invariavelmente eu acabo permitindo que muitas outras coisas determinem isso na minha vida. E muitas vezes a gente permite que essas coisas deem um tom da nossa vida sem oferecer nenhuma resistência, mas ao Senhor, a determinação dele, a gente parece ficar um pouco incomodado. E a gente precisa permitir, cada vez mais eu tenho entendido isso, que o Senhor seja aquele que determina o nosso viver, o nosso proceder, como maravilhoso conselheiro que ele é. Um segundo aspecto que eu quero ressaltar no nosso mestre, enquanto esse conselheiro maravilhoso, é de que ele não só determina, tem limites estabelecidos para a nossa vida, mas ele tem planos para a nossa vida também. O nosso maravilhoso conselheiro é aquele que planeja. O profeta Isaías, ainda no capítulo 28, versículos 23 a 29, ele diz o seguinte para a gente. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e do cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos. Ele é sábio em tudo que faz. Esse, para mim, é um texto que fala da forma como Deus planeja as coisas aparentemente até corriqueiras na nossa vida. Ensinar o plantio para a pessoa, o trabalho dela, as coisas em que ele vai fazer. E o profeta ele vai utilizar a prática da agricultura para dar esse exemplo àquelas pessoas para quem ele estava falando ali. Mas, para mim, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, olha, se vocês seguem os planos de Deus nas coisas mais triviais, mais rotineiras, por que vocês também não seguem os planos de Deus para aquilo que é mais importante na sua vida, para as coisas espirituais, para as coisas que têm valor para a eternidade, que vão para além dessa terra? Eu não sei se as pessoas que estão envolvidas nesse relato aqui breve que eu vou contar agora vão se lembrar disso, mas teve um dia que ficou marcado para mim no início das nossas transmissões dos cultos, logo no começo da pandemia. Quando ainda era meio que rotina a gente passar uns perrengues aqui na hora de começar do culto ou antes dele, o pessoal aí talvez vai lembrar. Acontece que um dia a gente chega para o culto, ajeitou todos os aparelhos para fazer a transmissão, tá tudo bacana, tudo funcionando bem, câmera ligada, não eram essas câmeras bacanas que a gente tem hoje, câmera emprestada, o pastor Luciano emprestou para a gente, e a gente está aqui, monta tudo, tudo bacana, legenda funcionando, tudo legal para começar. A gente percebe que a internet da igreja não estava funcionando. E a gente começou a ficar meio desesperado, uma correria só. Reinicia o computador, nada. Reinicia o roteador, nada. Vai lá embaixo, servidor, reinicia o modem, nada. E aí começam a surgir as diversas ideias. Até a ideia de rotear a internet móvel do celular surgiu. Gente, vamos rotear a internet móvel do celular, quando acabar o pacote de um, a gente bota o de outro, e o culto vai acontecer aqui de um jeito ou de outro, em nome de Jesus. O horário foi avançando, adrenalina correndo solta, até que uma pessoa chega e fala assim, gente, para um instante, vamos orar. É óbvio que a gente deveria orar, né? A gente devia ter feito isso lá no começo. Então a gente para, ora, pensa numa oração fervorosa, aquela oração que você já ouviu, a pessoa falando assim, Senhor, eu determino, quase que a gente entra nessa.
Mas a gente lembra que é o Senhor que determina, né? Então a gente deixa na mão dele, só pediu de maneira humilde e rápida, porque o culto estava perto de começar, falando assim: Senhor, nos orienta sobre o que a gente precisa fazer nesse momento. Quando a gente termina de orar, eu não lembro se 2 ou 3 de nós, como se a gente tivesse comunicado durante a oração, saem para o que a gente entendeu que era para executar o mesmo plano, mesma coisa. A gente, com certeza, orientado pelo Senhor, nosso maravilhoso conselheiro, no momento em que a gente pediu a Ele, em menos de 2 minutos a gente resolve que a gente já estava mais de meia hora quebrando cabeça para resolver. Isso foi cerca de uns 5 minutos antes do culto começar. E mais uma vez eu percebo que Deus tem um plano para todo o propósito estabelecido por Ele. Culto, esse momento aqui de comunhão com os irmãos, nesse momento da transmissão ainda não era possível a gente estar junto como está aqui hoje, estavam só pastor, dirigente, instrumentistas, o pessoal que está fazendo a transmissão aqui reunidos, mas o Senhor é do agrado dele que a igreja dele, mesmo que virtualmente, tem a oportunidade de cultuar, ser edificada por meio do culto. Então, ele tem um plano, um propósito para tudo estabelecido por ele, não importa o quão trivial a tarefa pareça, não importa quantas vezes a gente esteja fazendo a transmissão, se a gente já está muito acostumado ou no começo disso, o Senhor ele se importa e deseja nos aconselhar conforme a boa vontade dele. Ele tem um plano para nossas vidas em cada uma das coisas. O profeta Jeremias vai nos dizer de respeito do Senhor o seguinte, um texto muito conhecido por nós, Jeremias 29, versículo 11, vai falar o seguinte para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, ou os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus não fala, olha, eu conheço a tarefa que eu tenho para você, eu conheço a missão que eu tenho para você. Ele fala, olha, eu conheço os planos que eu tenho para você. Aqueles planos que o salmista falou, cada um dos planos, pensamentos que ele tem sobre a nossa vida, determinados antes da gente nascer, o Senhor falando, eu conheço, são planos para te dar um futuro, uma esperança, planos para fazer você prosperar. Esse Deus, esse maravilhoso conselheiro que planeja também sobre as nossas vidas. E com esse versículo, com esses próximos versículos, Jeremias 29, agora a partir do versículo 12, eu quero caminhar para o último aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o nosso maravilhoso conselheiro, enquanto aquele que executa um propósito, aquele que determina, que planeja e que executa um propósito. Na continuidade desse mesmo texto de Jeremias 29, a partir do versículo 12, a gente lê o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí o Senhor completa e diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu percebo então com esse texto, irmãos, a continuidade dele, que esse Deus que determina e que tem planos a nosso respeito também executa o propósito dele. O conselho que Jeremias está dando ao povo de Judá naquele momento delicado que eles estão passando de exílio é o seguinte, olha, o Senhor tem planos especiais para nós, a gente leu no versículo 11, planos para nos dar um futuro e uma esperança. O Senhor quer nos libertar. O Senhor ele tem poder para isso, para cumprir os desígnios dele. Mas para isso o Senhor precisa que nós nos voltemos para ele, que nós clamemos para que o propósito dele seja executado e a partir daí ele vai agir em nosso favor da maneira que ele quer, conforme os desígnios dele, conforme os planos que ele tem para nós. Com isso eu não posso deixar de me lembrar da história de Jonas. Ali na história de Jonas, que a gente conhece bem, um livro bem pequeno na Bíblia, tinha uma determinação de Deus a ser cumprida. Havia um plano bem estabelecido ali, posto por Deus para ele, tinha um lugar para onde ele devia ir. Deus falou, olha, a mensagem eu vou te dar. Mas o profeta ele decidiu contrariar a vontade de Deus e se ausentar da presença daquele que criou todas as coisas. Daquele de quem o salmista, no salmo que a gente leu aqui, 139, fala, olha, para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Mas o profeta Jonas acha que por algum momento ele pode se ausentar e se esconder de Deus e fugir do propósito dele para a sua vida. Mas só no momento em que Jonas clama a Deus, fundo do poço, literalmente, fundo do mar, dentro da barriga do peixe, ele clama ao Senhor e reconhece o erro dele, reconhece que ele tinha
ultrapassado os limites que Deus estabeleceu, reconhece que ele tinha ignorado os planos do Senhor, então Deus vem com providência, salva a vida não só do profeta Jonas, mas salva também a vida de muita gente, de todo o povo de Nínive, conforme era o propósito dele desde o início. E o propósito de Deus é executado de qualquer forma ali naquela história, naquele momento, nas nossas vidas, de forma geral. No livro de Provérbios, Provérbios 16:1, muito conhecido por nós também, o sábio ele vai dizer o seguinte: olha, o coração do ser humano pode fazer planos, muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o que esse texto para mim está dizendo, que dialoga com o texto de Tiago, que a gente leu lá no começo, no capítulo 4, é o seguinte: olha, por mais bem organizados que sejam os nossos planos, o nosso maravilhoso conselheiro ele não está comprometido em nos dar a resposta que a gente quer ouvir, em fazer acontecer aquilo que a gente quer, em executar os nossos propósitos. Mas o que prevalece para sempre é a palavra do Senhor, como nós cantamos aqui hoje, são os desígnios do Senhor, as determinações do Senhor, e é a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita para nós, na nossa vida. Concluindo, meus irmãos, depois de pensar nessas e algumas outras coisas sobre Cristo, enquanto esse nosso maravilhoso conselheiro, eu parei para pensar que por mais que eu tenha muito bons e excelentes conselheiros na minha vida, nenhum deles até hoje determinou, planejou ou executou qualquer coisa que fosse mais adequada para a minha vida. Eu parei para pensar também, hoje em dia a gente tem consultoria para tudo, né? Mas eu parei para pensar que por mais que a gente pague um consultor, e por mais que ele se esforce para tentar cumprir essa tarefa dessa forma, estabelecendo limites, dando para a gente um plano bem legal, nos ajudando na execução desses planos, eu estou certo de que nenhum esforço humano, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, vai ser capaz de se igualar àquilo que somente um maravilhoso conselheiro, conforme a palavra diz, pode fazer por mim, pode fazer pela vida de cada um de nós, independentemente da fase da vida em que a gente está, por mais complexo que pareça o conselho ou a situação que a gente esteja enfrentando, a gente tem um maravilhoso conselheiro ao nosso lado, aquele que pode fazer por nós muito mais, como a palavra fala, do que aquilo que a gente pode pensar, pedir, imaginar, ele pode fazer por nós. E a minha oração nessa manhã é para que as nossas vidas, para que os nossos dilemas, nossas necessidades, dificuldades, nossas escolhas sejam sempre colocadas perante esse, como nós lemos lá em Isaías, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo, Mestre, Jesus Cristo. Que esse seja o desejo do nosso coração, que a gente tenha sempre em mente que nós temos um maravilhoso conselheiro, a gente não precisa deixar de procurar nossos amigos, nossos pais, nossos filhos, pessoas que sejam bons conselheiros para a gente, mas sabendo que o primeiro a quem a gente deve procurar e o melhor conselho que a gente pode ter na nossa vida é do conselheiro por excelência, é do maravilhoso conselheiro. Amém?